A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos. Eu quero trazer uma palavra sobre cura para os conflitos. Vamos falar aqui sobre os sentimentos que atingem o coração do homem, falar um pouco sobre as causas dos conflitos e também sobre a solução à luz da Bíblia Sagrada. Quero deixar aqui dois textos, é o Salmo 42 e o Salmo de número 43. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Vivemos um presente século onde é chamado a Era das Angústias. Na verdade, Paulo ele já profetizava, ele já anunciava sobre essa questão dos últimos dias, como que os homens dos últimos dias se portariam, os conflitos e dificuldades que de alguma maneira atingiria, como está atingindo hoje, a nossa geração, né? O povo que vive nesses dias. Muitos estão aí passando por problemas de ansiedade, problemas de tristeza na alma, e isso tudo vai gerar a depressão. E eu quero exatamente falar sobre isso aqui com vocês. Sentimentos que afligem o coração. E Paulo ele vai fazer uma lista de sentimentos que envolvem muitas vezes o homem. Em 2 Timóteo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias, que sobrevirão tempos difíceis. E é exatamente o que estamos vivendo hoje, né? Tempos difíceis. E precisamos, nesse tempo, e em todo tempo, observar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem revelado para nós, para que nós possamos nos alimentar da palavra e suportar, né? E passar por essas situações e vencer no nome de Jesus. Porque são conflitos, irmãos, que envolvem qualquer tipo de pessoa. Não escolhe a idade, não escolhe que tipo de segmento, de fé que a pessoa tenha, mas em todos os segmentos, religiões, a gente vê pessoas que têm, de alguma forma, sendo afligidas por esses conflitos da alma. Mas nós temos que observar a palavra, o que Deus fala conosco, o que Deus nos ensina, para que nós não venhamos
a nos entregar a nenhum tipo de sentimento ruim que venha gerar situações desagradáveis em nossas vidas. Como muitos têm se deixado levar pela tristeza, pela angústia, e tem pessoas aí que têm dado cabo à sua vida, né? Então, sabendo aquilo que a palavra já diz, como Paulo já escrevendo aí a Timóteo, ele vai fazer uma lista e ele vai dizer mais ou menos como seria a atitude ou o sentimento dos homens dos últimos dias. Os homens seriam atingidos por sentimentos de derrota, sentimentos de decadência moral e espiritual. Eu vou falar de alguns problemas emocionais que afetam o homem dos nossos dias. E os 3 principais que eu quero aqui passar para você é exatamente a ansiedade, a angústia e a depressão. Há sentimentos que abatem o indivíduo e podem trazer-lhe sérias consequências na vida pessoal. Precisamos conhecê-los e estudá-los à luz da palavra. Vamos aqui primeiro a ansiedade. É um sentimento íntimo de preocupação, de apreensão, que produz mal-estar e medo. É um sentimento muito pessoal. Às vezes você está aí conversando com uma pessoa, aparentemente ela está muito bem. Mas lá dentro dela existe ali um sentimento tão ruim que muitas vezes está levando essa pessoa a uma decadência espiritual, a uma tristeza, a uma ansiedade, a um desespero de alma. E a pessoa ela acaba sentindo aí, por causa dessa ansiedade, um mal-estar terrível e medo. A pessoa fica com medo de se relacionar, de conversar, com medo de sair, de estar com os amigos, de estar muitas vezes com os irmãos, com a própria família. Então é causado pela incerteza diante do futuro ou pelo receio do perigo, insegurança diante de um desafio, de um novo emprego, até mesmo de um casamento, né? As consequências da ansiedade são as mais diversas. A ansiedade ela pode gerar úlcera, ela pode causar insônia e ela pode causar um abatimento profundo na vida do homem e muitas coisas mais. Mas nós devemos levar toda a ansiedade ao Senhor. O que a Bíblia vai falar sobre isso? Em Provérbios capítulo 12, versículo de número 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade, esse sentimento, muitas vezes, que vai corroendo no interior da pessoa, ela vai trazer um abatimento profundo na vida do homem, mas a boa palavra alegra. Por que nós devemos procurar ler a Bíblia, orar, encher o nosso coração, a nossa mente da palavra de Deus? Porque todos os dias existem lutas, batalhas para serem vencidas em todas as áreas das nossas vidas. Mas a boa palavra alegra. Então, enquanto esse sentimento de ansiedade, você muitas vezes querer aquilo que você não consegue, e aquilo ali vai te abatendo, aquilo ali você quer uma vida e você não consegue, porque muitas vezes você não está conseguindo administrar, né, as suas limitações, suas dificuldades, os seus problemas. E isso vai gerando aí problemas, né, interiores, angústias e a ansiedade. Aí quando você enche o coração e a mente da boa palavra de Deus, aí o Senhor vai te dar condição para que você possa administrar melhor as situações da sua vida, né? E Mateus 6,25, olha o que Jesus vai dizer. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Em Filipenses 4, versículo de número 6, vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. E a gente percebe, irmãos, que não é fácil, porque há algo lá dentro da pessoa. E a pessoa, muitas vezes, o que ela quer é somente que alguém a escute, né? Mas essa palavra, que é a palavra de Deus, se você procurar colocar ela em prática, se você, como diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas procura, né, diante de Deus, apresentar as petições em oração, né, apresentar súplicas com ações de graças, e Deus ele vai cuidar, porque a palavra diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então ele é o médico dos médicos, ele é o melhor psicólogo, o melhor psicanalista, ele é a pessoa mais certa para compreender o homem, porque ele passou todas as agruras que você pode imaginar. Jesus suportou e enfrentou por amor a cada um de nós. Então ele sabe o que é sentir a dor na carne, a dor psicológica. Ele sabe o que é ser oprimido, porque ele foi maltratado e oprimido, mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, e ele suportou tudo. Então ele tem todo o poder para nos ajudar. Eu não sei como está aí o teu coração, quais são os conflitos, pensamentos que afligem aí sua mente, a sua alma, mas que Deus abençoe a sua vida. Se está tudo bem contigo, amém, glória a Deus por isso. Se você está passando por esse vale e se sente só, que o Senhor venha acalentar a sua alma, que você venha lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Se curve diante de Deus, porque Ele vai te levantar e vai te abençoar. Segundo sentimento que aflige o coração humano é a angústia. É o estado de agitação interior causado pela incapacidade diante de situações pesadas, atormentadoras ou aflitivas. Enquanto a ansiedade é um sentimento íntimo de preocupação e apreensão, é algo lá dentro da pessoa, a angústia é o estado de agitação interior, já é aquele estado, né, que a pessoa se encontra, causado pela incapacidade diante de situações pesadas, atormentadoras ou aflitivas. É uma aflição demasiada do corpo, da mente ou do espírito, que se manifesta em tristeza, remorso ou desespero excessivo. Grandes homens de Deus tiveram o problema da angústia. O próprio Jesus esteve angustiado. Por isso que eu falei aqui no início. Nós devemos tomar muito cuidado. Não é porque nós servimos a Deus, porque nós procuramos ter intimidade com Deus, que nós não podemos, de alguma forma, alguém possa passar por alguma situação difícil, conflitante aí na área da alma, né? Sofrimento de alma, dores, né? Problemas interiores. Porque assim como se adoece de uma perna, de uma garganta, muitos também, irmãos, adoecem da mente, da alma, do coração. Então, por isso que nós temos que aprender à luz da Bíblia a lidar com esse tipo de situações. E muitos homens de Deus, a Bíblia Sagrada revela homens que tiveram as suas dificuldades, que tiveram os seus problemas, né, que passaram por situações difíceis, por situações conflitantes, e que alguns deles chegaram até a pedir a própria morte, porque era um sofrimento muito grande que eles estavam ali enfrentando. Passaram pela dor, pelo sentimento de angústia, dores na alma, e você não está só nessa dificuldade. Moisés passou por uma situação difícil na vida. Moisés, em Números capítulo 11, versículo 15, ele diz assim: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. Então Moisés, aquele homem que Deus usou para libertar o povo de Israel, passou por uma situação conflitante interiormente na vida dele. Noemi chegou a dizer: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso.
depois que ela perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, já estava passando uma necessidade financeira muito grande. Então aquela mulher chegou a mudar o nome dela para que chamasse ela de Mara, de mulher amarga, cheia de amargura, de sofrimento. Davi chegou no Salmo 42, versículo 5, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Jonas chegou a dizer: peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jesus, o próprio Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Elias, o apóstolo Paulo, e teve muitos que passaram por situações conflitantes, situações difíceis, que muitas vezes, irmãos, nos sentimos assim impotentes diante delas, e fica difícil, né? O homem muitas vezes até compreender, porque às vezes você vê uma pessoa que ela está aparentemente bem, né? Ela tem uma vida boa, às vezes você vê aparentemente aquela pessoa, ela tem a família, tem uma esposa abençoada, tem filhos maravilhosos, mas é algo dentro da pessoa, é uma luta interna, é um mal que vai destruindo a pessoa lá dentro da alma. Gênesis 42, versículo de número 21, olha o que diz aqui os irmãos de José. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Você imagina que foi o sofrimento daquele rapaz ser colocado dentro de uma cisterna pelos irmãos, ser vendido pelos irmãos. A dor, o desespero, fico imaginando o olhar daquele jovem, olhando para os irmãos e se despedindo à força, os irmãos abandonando, entregando eles ali. E depois que Deus age na vida de José e muda a vida e abençoa José, porque José passou pelo abandono dos irmãos, pela dor de ser vendido pelos irmãos, ser rejeitado pelos irmãos. E Deus abençoa aquele homem. Ele foi ali caluniado pela esposa de Potifar. Deus é tremendo. E Deus guardou tanto o coração de José que ele não alimentou raiva, nem ódio, nem rancor dos irmãos. Pelo contrário, ele se tornou canal de bênção. Grandes homens de Deus tiveram o problema da angústia. O próprio Jesus esteve angustiado, né? Em João 12, versículo 27, né? A palavra de Deus vai dizer assim: agora está angustiada a minha alma. E depois vem a depressão, né? Que é o estado psicológico que se manifesta pela debilidade, desinteresse, indiferença, apatia, desestímulo para enfrentar as lutas e o futuro, como ocorreu com Elias. Elias passou por uma situação que ele conseguiu vencer os 450 profetas de Baal, mais os profetas de Acera. Deus respondeu a Elias quando ele abre a boca, faz uma oração rápida e Deus manda fogo do céu. Jezabel ameaça Elias, agora Elias vai se esconder numa caverna com medo de Jezabel. Então a depressão, ela é esse estado psicológico que deixa a pessoa totalmente debilitada, desinteressada, indiferente. A pessoa não tem mais nenhum estímulo para nada, para ela não deseja mais enfrentar a luta, para ela tanto faz como tanto fez. Então, ela não pensa mais no futuro, ela não se programa mais para nada, ela fica aquela pessoa ali parada, estagnada, parada no tempo. Não é isso que Deus quer para o homem. Deus não fez o homem para isso. São sentimentos que causam conflitos no interior do homem, batalha na alma do homem. E as causas dos conflitos interiores, quais são? O sentimento de culpa vai gerar todos esse sentimento de ansiedade, de angústia e de depressão. A rejeição, né? O desejo de companhia, o medo, a insegurança econômica, as enfermidades, a falta de perdão, como também o excesso de atividades. Então nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes causa esse sentimento de ansiedade, de angústia e de depressão.
Nós devemos tomar cuidado como está os nossos sentimentos e guardar os nossos sentimentos no Senhor, o nosso coração. Estar sempre procurando abrir o nosso coração, a nossa alma, como diz aqui a palavra de Deus em Filipenses 4:6, em oração apresentar as nossas súplicas e petições a Deus nos momentos de dificuldades da vida, para que não venha causar problemas maiores no nosso interior. Sentimento de culpa. A pessoa pratica alguma coisa, ou diz ou faz alguma coisa, ela se sente culpada. É um sentimento que tem efeito negativo sobre a saúde da pessoa. Então ela tem que procurar logo resolver essa situação para que não venha trazer problemas maiores. Às vezes são coisas passadas, né? Situações passadas que produzem insegurança até quanto ao futuro da pessoa, a eternidade. Rejeição. Interessante, irmãos, que existem alguns pesquisadores americanos da Universidade da Califórnia que eles chegaram a uma conclusão. Eles descobriram que ser ignorado, rejeitado socialmente causa a mesma reação no cérebro que uma agressão física. A questão da rejeição pode também gerar problemas maiores. Então, a necessidade de afeição e amor não correspondido traz sentimento de solidão, complexos, frustrações e revolta. Então, esse estado leva a perturbações físicas, mentais, insônia, doenças crônicas e até suicídio. Problemas dessa natureza vividos na infância podem deixar sequelas para a vida toda. Pessoas que foram rejeitadas na infância, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram maltratadas, pessoas que foram, de alguma maneira, humilhadas. Então, isso tem que se trabalhar na vida do homem, porque é um reflexo. A pessoa cresce, mas aquilo fica lá dentro da alma. A pessoa cresce, se casa, constitui família, mas se ela não tratar esses problemas da alma, do interior, isso vai refletir. Pode passar anos que passar, mas a pessoa tem aquele problema lá dentro da alma que precisa ser tratado por Deus. E a rejeição é algo assim muito forte na vida de uma pessoa, E a gente observa personagens da Bíblia que passaram por essa situação. José do Egito foi um que passou por essa situação, rejeitado pelos irmãos. Agar foi rejeitada ali pela sua senhora, jogada no deserto. Mas aí o que nós vamos ver? Que Deus não desamparou José, Deus não desamparou Agar. Então, meu amado, meu querido, eu não sei que situação você está, mas que essa palavra venha trazer algo sobre a sua vida, e creia que aquele que te fez, ele conhece toda a tua estrutura, ele conhece o teu interior e ele te ajuda. Louvado seja Deus. Aí vem a questão do medo. Tem um também, irmãos, que se sentiu também tão mal, que foi Elias, como eu falei aqui. Ele se sentiu mal e ele foi se esconder. 1 Reis 19:4. Elias foi ao deserto, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu a morte. Basta, não sou melhor do que os meus pais. Porque tinha recebido uma ameaça de Jezabel. Você não está só, não. Ele disse, só eu, Senhor, fiquei por profeta. Ele disse, não. Tem 7.000 que não se prostraram, não curvaram o joelho diante de Baal. Porque esse sentimento, irmão, o desejo de companhia, a pessoa às vezes ele acha que está só. É uma necessidade de alguém que está ali ao lado dela e ela pensa que está sozinho, desesperada, e bate o medo, Então, problemas dessa natureza muitas vezes geram angústias profundas na vida do homem, Quando ela se sente desamparada, abandonada e sozinha. É um desespero que bate na alma da pessoa. Então, a perda da exclusividade por causa da infidelidade conjugal ou da morte de um ente querido pode ser motivo desse desajuste. Tem que tomar cuidado para que uma perda não venha gerar um conflito tão grande dentro de você, um sentimento tão ruim que venha causar exatamente a ansiedade, a angústia, a depressão na sua vida. Jacó, ele teve medo, ele teve tanto medo de se encontrar com o irmão dele, porque Jacó estava cheio de problemas, já saiu de casa fugindo do irmão, mas aí quando ele volta já rico, cheio de bênção, e ele vai até o Val de Jaboque, ali Deus trata com Jacó, ele luta com aquele anjo, Deus transforma a vida dele, e ele tem um Peniel com Deus, tem um encontro com Deus, Deus transforma totalmente a vida de Jacó,
mas ele tinha aquele sentimento de medo tão grande na vida dele que ele dividiu o rebanho dele em dois. Os homens dele em dois bandos, né? Vai na frente, porque se meu irmão não quiser me receber, eu pelo menos ainda fico com alguma coisa, né? Uma parte de homens e de riqueza, se ele acabar com a primeira parte que vai na frente, né? Então era a questão do medo. O medo leva a dissimulação e causa conflitos interiores que podem prejudicar o avanço em todos os sentidos. O medo produz tormentos, pesadelos, tensões e ansiedade. Depois vem a insegurança econômica, as pressões financeiras. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa confiança e segurança está no Senhor. Se você já conquistou muito na sua vida, já perdeu muita coisa, se encontra numa situação, não materialmente falando, tão boa como você já esteve, mas confia em Deus, espera no Senhor, certo? Não alimente nenhum tipo de sentimento de insegurança na tua alma, porque isso vai acabar mal para você. Enfermidades, tanto a inquietação interior pode gerar enfermidade, como estas podem conduzir a vários problemas psicológicos. Então, a doença também ela pode desencadear esse problema aí da ansiedade, da angústia e da depressão, porque a pessoa entra em desespero, mas acalma o teu coração, confia no Senhor. Se você está cometido por uma enfermidade, pode acreditar, Deus vai cuidar de ti. Jó passou por uma situação tão difícil, mas Deus tratou ali com o medo de Jó. Deus tratou ali com a vida de Jó e restituiu a vida daquele homem. Então nós temos que confiar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa ajuda, Ele é aquele que nos criou e conhece a nossa estrutura e sabe o que nós precisamos. Louvado seja Deus. Falta de perdão, irmãos, né? A falta de perdão pode desencadear problemas sérios na alma do homem, né? Então, ressentimentos, ódio, amargura. O homem é imperfeito, o homem não é perfeito. Por mais santo que ele seja, por mais cristão que ele seja, por mais crente que ele seja, ainda que ele conheça a Bíblia Sagrada de capa a capa, conheça toda a história bíblica, ainda que ele viva servindo a Deus, mas nós somos sujeitos ao erro. Por isso que nós, a cada dia, temos que procurar no Senhor, nosso grande oleiro, para que Ele nos molde. Então, muitas vezes nós, de alguma maneira, prejudicamos alguém, somos prejudicados. Nem Jesus conseguiu agradar a todos, porque é impossível agradar a todo mundo. Então, de alguma forma, se desagrada alguém, você é desagradado por alguém. Mas o que o homem tem que fazer? Buscar em Deus coração que perdoe, coração que ame, coração que libere o perdão para que você possa abraçar o seu irmão. Não negue a sua voz para ninguém, mas libere o perdão. Por mais que você se sinta rejeitado, ou se sinta de alguma forma traído, ou de alguma forma injustiçado, mas libere o perdão, porque é Deus que trata, é Deus que restaura, é Deus que abençoa, e somente amando é que nós vamos chegar lá no céu. Excesso de atividade. Então eu sei que o trabalho é uma bênção, e temos que trabalhar, mas que nós possamos organizar, que você possa organizar a sua vida, né? O trabalho exagerado e o acúmulo de atividade leva à exaustão, ao abatimento e às angústias e à depressão. Então separe o tempo, trabalhe, mas dê um tempo para sua esposa, dê um tempo para o seu esposo, para os seus filhos, para buscar o Senhor. Amém? Tempo para o lazer, porque Deus vai honrar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Sua família precisa de você. Seus filhos precisam de um tempo seu. A sua esposa precisa do seu abraço, do seu carinho, da sua conversa, do seu diálogo, assim, da mesma forma como você precisa dela também no momento com os filhos. Amém? Não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha de dizer eu te amo. Não tenha vergonha de abraçar o seu filho, de abraçar a sua filha, mesmo que ele seja casado, pai de filhos, mas abrace, beije, ame os seus. Seja sincero com os seus amigos, com os seus irmãos, com você mesmo, com Deus, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E por fim, vamos ver aqui a solução. Então, o que nós temos na nossa vida como instrumento de poder que restaura, que muda lá dentro de nós, que restaura a nossa alma, que restaura a nossa personalidade, caráter e muda o homem na presença de Deus? É a palavra de Deus.
Então, qualquer tipo de sentimento, mesmo a gente já falando aqui de homens da Bíblia que passaram por situações, porque a Bíblia não nega as limitações dos santos, né? Daqueles que Deus usou, para mostrar para nós que assim como eles precisavam de Deus, nós também precisamos, irmãos. Não somos super crentes, todos nós somos sujeitos a alguma situação de dificuldade na vida, né? Então, profetas de Deus, cheios do poder de Deus, eles disseram, né? Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões e sentimentos, né? Então, nós devemos nos alimentar na palavra, porque pela palavra eles venceram e estão lá na galeria dos heróis da fé. Então, nós também vamos vencer no nome de Jesus. É possível superar os traumas deixados pela rejeição, viu? É possível. Dói muito, mas é possível. Não se pode falar acerca da rejeição sem que o nome de José do Egito seja mencionado, alvo de ciúme e do rancor de seus irmãos. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, disse José para os irmãos dele, porque os irmãos estavam com medo dele. Porém, Deus os tornou em bem, para fazer como vede agora que se conserve muita gente em vida. José poderia ser uma pessoa revoltada, José poderia ser uma pessoa cheia de angústia, José poderia ser um homem depressivo, mas Deus estava tão presente na vida dele, e quando ele foi abandonado pelos irmãos, foi alvo de ódio, de rancor, de rejeição, mas Deus deu força e graça para ele, que ele superou todas aquelas aflições interiores, porque com certeza ele sofreu. Porque quando ele reconheceu os irmãos dele, a Bíblia diz que ele chorou profundamente. Tentou de todas as maneiras esconder, porque era o choro ali, descarregando a alma na presença de Deus, por tanta dor e sofrimento. Mas, no dia que ele poderia se vingar dos irmãos, pelo contrário, ele amou os irmãos. Ele disse: Deus me conservou e me deu capacidade para que eu possa abençoar não somente vocês, mas abençoar muita gente para a glória do nome do Senhor. Então, olha, é possível vencer as próprias limitações. Moisés foi uma pessoa, né, que tinha muitos sentimentos também que tentavam impedir ele de conquistar na vida dele. Moisés era uma pessoa muito tímido. E Moisés ele teve que trabalhar isso na vida dele. Porque quando Deus o chamou, ele disse: mas Senhor, como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou pesado de língua, eu nem sei falar direito. Em outras palavras, eu sou gago. Como é que eu vou chegar para o faraó e falar? Mas Deus disse para ele: foi eu que fiz a boca do homem, foi eu que fiz o homem. Moisés, eu vou levantar teu irmão, e ele vai te ajudar. Você não está só, Moisés, eu sou contigo. Eu vou te usar, eu vou te abençoar. Chega diante de faraó e diga: o eu sou te enviou. E ali Deus foi com aquele homem tímido, que achava que não tinha condição de fazer nada, e Deus tratou, cuidou dos sentimentos dele, né? Se Deus tem algo na sua vida, creia, e Deus vai te dar força para você vencer as suas limitações. Louvado seja Deus. Então, é possível querer viver de novo. Elias entrou em depressão após vencer os profetas de Baal, como já falei. Desejou morrer. O Senhor encontrou dentro de uma caverna, escondido, e restaurou. Deus fez com que Elias visse que ele não estava sozinho. Deus fez com que Elias visse que Deus estava com ele. E além disso, ainda não era o momento dele morrer, porque ele ainda tinha que consagrar 2 reis e um profeta que iria substituí-lo, né? Então, Deus ainda tinha obra na vida de Elias, e Elias pensava que estava tudo acabado. Quantas vezes o sentimento, os conflitos interiores querem jogar o homem na caverna, e o homem diz: eu vou parar, não dá mais para mim, né? Deus tem obra contigo. Deus não te desampara, ainda não cessou a obra de Deus na sua vida. É possível obter perdão e livrar-se de toda culpa. Pedro negou Jesus, ele chorou amargamente. E ele derramou aquelas lágrimas de angústia, de desespero, por ter traído o mestre. Eu creio que foi o pior final de semana na vida de Pedro. Mas quando Jesus ressuscitou, e Jesus vai falar para aquelas mulheres, ele vai dizer um recado. Diz para eles que eu ressuscitei. Diz a Pedro. Porque Jesus queria acalentar o coração de Pedro. Jesus queria que Pedro sentisse que o Senhor estava colocando o nome dele, dizendo: diga para ele que eu perdoei, que eu perdoo. Então é possível obter perdão e livrar-se
de toda a culpa. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha transgredido, mesmo que você não seja essa pessoa que você gostaria de ser, mas não alimenta nenhum sentimento de angústia na sua vida. Pede perdão a Deus, creia, porque o Deus que perdoa é o Deus que restaura, é o Deus que reanima, é o Deus que fortalece, é o Deus que enche, aleluia, de poder, de graça e de perdão, em nome de Jesus. Só Jesus tem cura para os conflitos interiores e qualquer pessoa é sujeito a passar por situações difíceis da vida. Que Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor Jesus. Paz.